terminar aí, me avisa, hein? Olha o barulhinho chato isso daí. E aí, Sobrão, tudo aqui? Cadê aquele desnaturado que não veio? Ah, já veio, tá estacionando o carro lá Ah, fora. tá. Tô vendo tudo já. E aí, mãe, beleza? Velho, eu sou cansado, velho. Já O começou. que sua mãe te ensinou? Já começou. Não é benção, não que se pede do seu pai? Tá bom, vem, seu pai. Obrigado, obrigado. Deixa eu ver se é de chocolate, né? Nunca se sabe. Ih, tá uma armadilha aqui, ó. Peraí, ó. Deixa eu perguntar, vi você, seu irmão ali com aquele coelho, puxa a cadeira um pouquinho mais pra cá. Presta aqui. Vocês sabem o que é, o que significa o coelhinho? Não. Hã? É. Agora imagina a sua irmã lá atrás, falando com todo mundo e mexendo ainda no celular. Que legal, né? Agora, vamos pensar uma coisa. O que este coelhinho tem a ver com a Páscoa? Não? Você já viu o coelhinho botar ovo? Não. Não mesmo? Vem aqui mais pertinho do vovô. Vem aqui mais perto do vovô. Vem aqui mais perto do vovô. Deixa eu contar para vocês aqui. Já vai começar aquele negócio de Páscoa de novo? Oh, meu Deus do céu. Tô vendo que o pai de vocês não ensinou nada, né? O pai de vocês, ó, deixa aqui. O pai de vocês ensinou qual é o significado da Páscoa? Ou o pai de vocês ainda está nesse negocinho de ovo e coelho? Duvido que ele não se até se fantasiou de coelho na casa dele. O vô vai contar para vocês e quero que vocês aprendam, tá? Ó, vamos lá. Nem vou falar mais do coelho agora. Vou começar pelo ovo. Tá vendo? Vocês sabem por quê que nós comemoramos ou nós damos de presente um ovo de chocolate? Porque antigamente, olha, eu até trouxe aqui um aqui, ó. Eu estava fazendo uma arte ali, mas não deu muito certo, mas é assim mais ou menos, ó. Antigamente, eles presenteavam as pessoas, o presente era um ovo colorido. Esse ovo colorido era o que eles pegavam, falavam assim, em vez de você, por exemplo, vocês gostam de ganhar carrinho, não é? Carrinho, gostam de ganhar um monte de coisa. Então, antigamente era um ovo, assim, todo colorido, que eles davam de presente. E daí, qual o significado deste ovo? Era que todo mundo presenteava, cada um era de um jeito. Mas foram decorrendo os dias. E aí passaram-se os anos. E aí, eles quiseram colocar no meio de uma festividade que ganhava um ovo, quiseram colocar um coelho. Por que colocaram um coelho? Lembra quando a gente pegava, estava vendo lá que na hora que o coelho ia pegar, dar aqueles coelhinhos lá, a coelha estava lá com aquele barrigão, ia dar coelhinho assim, ó, um montão de coelhinho? Então, era por causa disso. Porque daí, em vez de dar só um presentinho, o que eles faziam? Começavam a dar um monte de presente. E vocês gostam de ganhar só um ovinho? Não, né? Alguém gosta de ganhar só um ovinho? Não. Ganha bastante. Então, o coelho, ele significa isso. Ele significa que, em vez de pegar só um, ele fala daquela muita coisa que a gente acaba querendo ganhar. Daí a gente vai fazer uma pergunta. Por quê? Aonde que está coelho? Coelho não bota ovo. Ovo. O que tem a ver o ovo? E o que tem a ver agora o chocolate no meio da história? Como o pai de vocês me contou, né? Vamos fazer o teste aqui nós? Ó, já que a gente ganhou um aqui. Vamos lá. Ó, quebrou tudo e vai quebrando tudo aqui, ó. Deixa que o vô vai dando. Come um pedaço aí.
come. Vai só a casquinha que é melhor, né? Ó, come. Né? Também merece. Você merece aqui, ó. Toma, vai, pra você não chorar. Obrigado. Ó, sua esposa vai ficar com mulher. Ninguém manda você me ensinar. Gostoso? Come? Pode comer. É gostoso? É? Agora imagina, se isso daí é gostoso, isso satisfez todo esse momento. E ó, tá bom, né? Tava dando uma buscadinha mais, né? Dava, né? Não dava? Era bom, né? Se isso daqui é gostoso, agora imagina esse sabor diante do significado real da Páscoa. Imagina que o papai de vocês, de Jesus ele falou, não falou? De Jesus ele falou, não falou? Falou? Então tá. Então se ele já falou de Jesus, então já tá bom, já é um bom começo. Agora imagina Jesus. Ele nasceu, e ali, quando ele era bebezinho, ele nasceu num lugar onde não tinha nada. E mesmo assim ele cresceu, ele brincou como vocês brincaram, ele se divertiu. Não sei se tinha bola, mas com certeza ele brincava de outras coisas. Se a gente lembrar um pouquinho, se for puxar um pouquinho ali na história, com certeza ele brincava lá no meio dos bichinhos, subia em árvore, ia lá, pegava uma fruta, pulava, com certeza se sujava como vocês lá no meio do barro. Jesus fazia tudo isso. Daí ele foi crescendo, ele estudou, ele se tornou um homem, ele teve a mesma profissão do pai dele, mas chegou um determinado tempo, mesmo que a mãe dele não quisesse, mesmo que o pai dele não quisesse, ele teve que ter um posicionamento, ou seja, ele teve que fazer algo. E o que foi esse algo que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus. E quando ele ouviu a voz de Deus, ele falou o seguinte: eu quero fazer aquilo que Deus mandou eu fazer. Mas o pai e a mãe não queriam. Mas ele falou: não, eu tenho que fazer. E ele foi. Mas muitos homens maus não gostavam dele. E não queriam que ele fizesse isso. Não queriam que ele começasse a falar daquilo que Deus realmente era. O chocolate estava gostoso, não estava? Estava bom, né? Então alguém imagina que Jesus estava falando desse chocolate, mas de uma outra maneira. Ele estava falando que a palavra que ele estava dizendo era como se fosse esse chocolate. Que quando a pessoa ela comia aquele chocolate, tudo aquilo que estava dentro dela começava a falar: que gostoso, que bom. Sabe, não tinha mais nada amargo. Sabe quando alguém pega e bate em você e você chega e fala assim: não tem, não, eu não gosto de você, vou brigar com você. Então, quando Jesus começava a falar, não tinha mais isso. Mas aquelas pessoas más, elas não gostavam daquilo. Elas não gostavam do que estava acontecendo. E o que eles fizeram? Eles bateram em Jesus. Eles pegaram um chicote muito grande e bateram nas costas de Jesus. Eles machucaram Jesus. É legal se machucar? Não, né? Dói bastante, não dói? Dói? Então, machucaram Jesus. Mas daí fizeram uma outra coisa com Jesus. Pegaram assim a mão de Jesus, dá sua mão. Pegaram a mão de Jesus, pegaram aqui assim, ó, colocaram em cima de uma pedra não, de uma madeira, pegaram ali um prego e ó, furaram a mão de Jesus. Se dói só uma agulhinha, né? Porque vamos lá, vai cortar a unha. Como que é? Corta a unha. Ai, pai, tá vendo? Não é? Imagina um prego entrando na mão. E daí depois imagina que eles pregaram Jesus, colocaram ele numa outra estaca, num outro pedaço de pau de madeira bem grande e levantaram ele. O que era isso? Crucificaram Jesus. Por que crucificaram Jesus? Porque na verdade eles não gostavam
daquilo que Jesus estava fazendo. Eles não gostavam que a palavra de Jesus trouxesse aquele alimento, trouxesse o gosto, trouxesse uma nova esperança para as pessoas. E eles pegaram e fizeram o quê? Mataram Jesus. Mas ele tinha dito uma coisa, que depois do terceiro dia, ele ressuscitaria. Aleluia. E por que ele ressuscitou? Ele ressuscitou, e quando fala ressuscitar, ele fala assim, olha, ele estava ali parecendo que estava dormindo, e daí ele levantou de novo. Daí ele olhou, como eu estou olhando aqui para vocês dois, ele olhou e falou assim, olha, eu amo vocês, e eu quero que este gosto que vocês estão sentindo pelo chocolate, tenham esse gosto agora pela minha vida, que eu dei por vocês. Que este gosto que eu estou dando para vocês, de vocês provarem algo que vai satisfazer, seja maior, que seja alegria. Que seja essa alegria que não passe por um dia, ou passe simplesmente porque ganhamos um presente, ou seja simplesmente algo que fique ali guardado dentro de casa, empoeirando, mas algo que esteja aqui dentro, ó, dentro do coração. Que isso a gente guarde todos os dias. Vocês querem viver essa alegria? Vocês querem? Querem? Eu não ouvi, não estou ouvindo. Mesmo? Então, e essa alegria que Jesus ele tem para você? Essa alegria que ele tem para vocês? O pai de vocês ouve essa história do vovô desde pequenininho. Mas aí que está. A decisão sempre é da pessoa. A pessoa decide se ela quer que Jesus entre dentro deste coração e este sabor. De novo, vamos lá comer mais um pedacinho? Até caiu aqui, ó. Mais um pedacinho? Ó. Quer saber se esse sabor você quer que tenha todos os dias na sua vida? Vocês querem? Querem mesmo? O papai de vocês um dia falou que queria também. Hoje o vovô não pode mais falar isso. Por quê? Porque o papai de vocês já sabe o que ele quer. Mas Jesus, ele ressuscitou para que tenha essa vida, para que tenha agora esta alegria todos os dias dentro do seu coração. Então vamos fazer uma oração, todos nós aqui hoje em família? Vamos? Então vem aqui, vamos nos colocar em pé. Ó, a mamãe e o papai trouxeram vocês hoje para a gente poder estar aqui na casa do vovô, comendo, ceando, comendo chocolate, claro, né? Mas a maior das alegrias tem que ser esta vida que Jesus, ele deu para nós, e a cada dia ele oferece para nós. Então, vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por esta oportunidade de estarmos sabendo que o Senhor é e sempre foi a nossa Páscoa. Que o Senhor é o que dá o gosto na nossa vida. É o Senhor que nos alimenta. É o Senhor que nos dá a certeza daquilo que somos e daquilo que o Senhor quer. É o Senhor que coloca todos os dias a alegria, como o Senhor coloca a tristeza, como meio para nós crescermos e vencermos. É o Senhor que nos dá a certeza de sermos a cada dia mais mudados e transformados pela sua palavra, por tudo que o Senhor disse que os homens não quiseram ouvir, que nós demos ouvidos. Muito obrigado, Senhor. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós gostaríamos de convidar a todos agora para nós estarmos louvando ao Senhor
E agora todos, não só nós aqui, como também todos da igreja. Amém? Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Jesus, meu guia é, amigo e protetor, Ele é o meu bom pastor. E quando eu sentir temor, nele confiarei, nele confiarei. Fraco sou, mas Deus me dá seu poder, seu amor. Aleluia. Senhor, obrigado. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, por guardar as nossas vidas. Obrigado pelo poder, Senhor, de estar, Senhor querido, conosco. E poder, Senhor querido, nos mostrar que a vida que o Senhor nos deu vai muito além daquilo que nós imaginamos. Que tudo que o Senhor sofreu, tudo que o Senhor passou, tudo que o Senhor teve ali que nos mostrar, para nós podermos nos render a Ti e afirmar o quão maravilhoso o Senhor é. Continue, Senhor, cuidando, Pai, da nossa família. Continue cuidando dos nossos. Continue, Pai, nos direcionando neste caminho e nestes passos, para que o seu amor, Pai, nos preencha e faça com que a sua glória seja manifesta. Graças te damos, Pai. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Agora olhando para vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um. Amém? Só não ia dar tempo de lavar o cabelo, né? Mas tudo bem, essa parte pula, né? Glória a Deus. Abramos as nossas Bíblias na carta aos Filipenses, no capítulo 3, a partir do versículo 4. Que em nome de Jesus, que essa breve interpretação tenha falado conosco, tenha falado um pouco daquilo que o Senhor colocou ali no nosso coração. Porque muitas vezes, mesmo estando na casa do Senhor, ou estando numa igreja, ou até mesmo falando que nós cremos em Jesus, nós acabamos não ensinando a próxima geração como fazer. Acabamos deixando com que as coisas da vida acabem nos atropelando e na verdade, nos paralisando em ensinar. Porque nós sabemos para nós, mas nós temos que aprender ou entender que Jesus, ele sempre passou, ele mostrou, ele transmitiu tudo aquilo que ele tinha aprendido. Então essa verdade tem que começar a ser nítida em nós. Não é só para nós. Nós aprendemos para poder fazer com que os outros cresçam.
e que esta verdade seja muito maior na vida dos outros, porque quanto mais os outros crescerem, mais nós vamos ter a certeza que nós ensinamos correto. É aquela máxima do professor, né? O professor, ele sabe, mas quanto mais ele passar todo o conhecimento dele para que aquele aluno cresça, ele vai ficar muito feliz. Porque se a gente perceber, você não vê doutores, médicos ou qualquer outro tipo de especialidade se dedicar como um professor se dedica. Você vai falar assim, é loucura? Não, é verdade. Porque o professor, ele não está só na sala de aula. Ele está na sala de aula, ele está fora da sala de aula, ele está em casa, ele está na rua com o seguinte pensamento: eu preciso ajudar estes meus alunos. Este tem que ser o nosso pensamento em Cristo. Não é o simples fato de estarmos dentro de um lugar que nós temos que fazer. Na verdade, nós fazemos muito mais fora. Nós ensinamos muito mais fora. Dentro, nós temos que fazer. Entenda, dentro tem que ser feito. E fora, muito mais. Porque a nossa cabeça ela não pode pensar outra coisa a não ser viver esta palavra e este propósito. Porque não adianta a gente querer falar assim, pô, eu quero ter a maior empresa disso. Perfeito, você vai ter. Mas se o seu fundamento, se o seu princípio e sua base não for Cristo, você se perde. No decorrer do caminho você se perde. Então não adianta nós falarmos contrário isso, e nós vemos muito claro, nós vemos nos esportes, nós vemos na parte profissional, nós vemos em todas as áreas. Quando você não coloca o Senhor na frente, você se perde, porque parece que está tudo bem, mas eu entro naquele negócio de novo, né? Se você coloca, se você foge 1 milímetro do início, lá no final, você não consegue chegar porque você está muito longe. Então, o Senhor, Ele tem observado tudo isso em nós. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque Paulo, ele também entendeu isso. Paulo também, ele viveu isso. Paulo também compreendeu tudo isso. Porque imagina um homem completamente letrado, desde pequeno, ele foi ensinado em tudo aquilo que era para ele fazer. Ele não era simplesmente só um judeu. Ele era um judeu fariseu, ou seja, ele era muito bem instruído. Ele sabia, ele tinha o conhecimento necessário para poder fazer qualquer tipo de coisa. E fora isso, ele também era o quê? Cidadão romano. Então quer dizer, ele estava com toda a base daquilo que ele foi ensinado pela palavra, e ele ainda tinha a cidadania de um império que comandava todo aquele tempo. Então ele tinha todas as qualificações para ele poder prosseguir a carreira dele do modo dele, para ele poder fazer tudo do jeito dele, para ele poder caminhar da maneira dele. Porque até então os fariseus, eles não compreendiam somente aquilo que Deus queria, eles compreendiam aquilo que eles queriam, colocando o nome de Deus. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nós falamos, não, Deus mandou. Peraí, Deus mandou você ficar dias, horas dentro de um lugar sem ter comunhão ou sem ter tempo para a presença dele? Então desculpa, não foi Deus. Vigia, cuidado, porque assim os fariseus o faziam. Muitas vezes nós queremos induzir a vontade de Deus pensando que a vontade de Deus é a nossa, mas na verdade não. Na verdade, quando Paulo ele escreve à igreja de Filipos, ele fala algo que ele começou a refletir na caminhada dele. Então, carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4, diz assim. Todos encontraram? Amém? Amém. Você que encontrou, então se coloque em pé, por favor. Diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu.
Quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. E ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Podeis assentar. Senhor, graças te damos, Pai. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor. Obrigado, Pai, por este dia chamado hoje, que o Senhor preparou para nós estarmos aqui como corpo, como família, para nós estarmos aqui, Senhor, recebendo, Pai, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, desde já cancelamos, anulamos, repreendemos todo tipo, Senhor querido, de investida do inimigo, todo tipo de seta, dardo, laço ou quaisquer outros, ó Senhor, argumentos ou artifícios do inimigo sejam lançados por terra agora em nome de Jesus. Repreendemos e expulsamos todo este mal e leva os nossos pensamentos cativos ao conhecimento de Cristo, para que nenhuma palavra se perca, antes tudo, Senhor, seja para louvor da sua glória. Graças te damos em nome de Jesus. Amém. Paulo era assim que ele se via. Ele se via como muitas vezes nós até um dia chegamos a nos ver. Capazes de fazer tudo, né? Capazes de chegar em qualquer lugar. Principalmente quando a gente começa a trabalhar, né? Aí é uma alegria só, né? Dinheiro nosso, né? A gente começa a querer comprar as nossas coisas, começa a querer fazer as nossas coisas, começa a querer ter as nossas coisas, mas muitas vezes sem um discernimento real, né? A gente quer coisas. Você reparou o que eu disse? Exatamente isso. Nós queremos coisas. Nós não queremos um propósito. Nós não queremos algo real. Nós não queremos algo que transforme, algo que vai mudar a nossa realidade. Nós queremos coisas. Coisas que vão nos satisfazer no momento. Coisas que vão satisfazer o nosso ego, não o nosso espírito e nem a nossa alma. Coisas que muitas vezes vão nos dar momentos e não, na verdade, nos dar princípios. Porque se nós formos perceber quantas vezes nós pegamos algo em nossa mão, e vou falar aqui, o dinheiro, pegamos o dinheiro na nossa mão, e quando ainda não tão instruídos, nós gastamos e depois passamos o resto do mês sem nada. Aí ela fala assim, mas por quê? Porque na verdade nós somos impulsivos. Nós queremos as coisas, mas nós não medimos as consequências daquilo que nós fazemos. E daí quando nós começamos a ter um discernimento, um ensino do que é ter uma educação financeira, nós começamos a pensar sobre o que fazer. Mas essa educação financeira também nos limita como pais, vamos colocar nessa situação, não como filhos, tá? Mas como pais, a também colocar as condições do nosso filho para ele começar a dar valor naquilo que ele tem. Porque muitas vezes a coisa mais difícil é isso na vida de um filho, é considerar o esforço do pai para você ter aquilo. E nisso eu lembro muito bem como era muito difícil na época para os meus pais. A gente pegar e ir para a escola, pelo menos ter o tênis ou uma calça conforme a escola lhe dava para você poder passar o ano inteiro. Como era difícil. E como era difícil você ter um tênis para você passear, não é? Porque assim, a gente precisa fazer essa separação, né? O tênis de passear, que era o de sair, que era o das festas, né? Era para onde você ia. E o tênis da escola. Mas muitas vezes eu não tinha o tênis da escola. Quantas vezes, eu lembro até hoje porque eu tenho essa foto. Isso é bom porque assim, dá para guardar aquela foto. Eu peguei, era aquilo que eu poderia ter. Então eu fui para a escola, na época não podia ir de calça jeans, eu fui de calça jeans.
Não podia ir de bota, eu fui de bota. Por quê? Porque era a única coisa que eu tinha para poder estudar. E eu fui. E agora você já viu? Que criança para? Nenhuma. Então para onde que eu fui? Eu fui jogar bola. Não tem como. De bota? E não era qualquer bota, tá, irmãos? Era uma bota. Então você tinha o zíper, você abria aquele zíper, né? Você tirava, era aquele salto bonito mesmo, né? Estilo de cavalheiro, né? Assim, aquele saltão. Era toda de couro por baixo, não era borracha, era couro. E daí o que aconteceu? Os primeiros lances foi o quê? Chão, né? Daí tem um rombo na calça, assim, na foto até hoje, assim, ó. Daí eu tiro aquela foto com as pernas dobradas, o rombo aqui assim na perna, e aquela... Por que isso? Se não tivesse acontecido isso, eu não daria valor naquilo posteriormente que eu tive. Porque isso começa a marcar a nossa vida e a gente começa a valorizar o que nós temos. Muitos não passaram por aquilo que eu passei, outros já passaram. Outros tiveram, mas que valor você deu naquilo que os seus pais te deram? De repente, você pode acontecer como aconteceu comigo, muito cedo comecei a trabalhar. Mas mesmo assim, tinha que começar a dar valor naquilo que estava na minha mão. Mas este valor ele foi considerado como depois. E agora eu digo depois, eu falo em relação agora, adulto com os nossos filhos. Nós fazemos como eu ouço muitos falarem: não, eu tenho que dar para o meu filho aquilo que eu não tive. Mentira, engano, cuidado. O que você tem que dar para o seu filho é atenção, é educação e princípios. Aleluia. Sabe por quê? Porque dinheiro ele tem que dar valor. Quando você dá algo, ele tem que saber que aquilo custou, que aquilo não foi de graça. Que é o que normalmente acontece, né? Pai, quero isso. Peraí que eu já pego, filho. Peraí, negativo. Porque se não for estabelecer princípios, como nós vamos fazer com que estes princípios sejam vistos novamente aqui na terra? Princípios se perdem porque não são passados. Princípios se perdem porque não são transmitidos. E Jesus começou a fazer isso nessa caminhada. E por isso que Paulo, quando teve o encontro com Jesus, ele escreve para a igreja de Filipe, ou seja, para os filipenses desta maneira. Ele tinha tudo. Ele sabia como era ter tudo. E o detalhe, esse tudo que eu estou falando, ele tinha tudo mesmo. O fariseu era rico. O fariseu tinha sempre as melhores roupas. O fariseu tinha o melhor cavalo. Eles eram ricos. Mas esta riqueza não podia impedir dele ter o conhecimento de quem era Deus. Mas Jesus, por contrapartida, não tinha essa mesma riqueza do fariseu chamado Paulo ou Saulo. Jesus, ele nasceu em um lugar simples. Podemos assim dizer, numa periferia, que ali ele começou a crescer e aprendeu uma profissão. Mas quando ele foi chamado para algo muito maior, ele não se atentou para as coisas que ele tinha aprendido, mas ele ouviu a voz de Deus e ele fez. E quando Paulo, ele escreveu, o versículo 10 foi o que me chamou mais a atenção. Porque diante de tudo aquilo que Paulo ele disse, ele não falou de nenhuma outra coisa a não ser dois princípios fundamentais para nós mantermos a nossa vida espiritual. Ele falou assim: primeiro, conhecer, e segundo, ele falou para o conhecer, né? Para conhecer Jesus e depois conhecer o poder dele pela ressurreição. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque na verdade, o conhecer Jesus é o primeiro passo para a nossa vida. O conhecer Jesus é o primeiro passo para aquilo que o Senhor quer nos instruir. O conhecer Jesus é o primeiro passo para nós estabelecermos uma reconciliação com Deus. Quantas vezes nós já ouvimos falar de muitas pessoas: olha, eu amo a Deus. Sim, você pode amar a Deus, mas enquanto você não souber ou não conhecer quem é Jesus, você vai continuar amando a Deus, mas a sua vida não vai poder e jamais será transformada.
Jesus, ele transforma o quê? Porque muitas vezes a gente ouve falar, Jesus transforma, né? Mas ele transforma o quê? Na verdade, ele transforma um corpo caído, cheio de pecado, em uma alma vivificada, cheia de vida. Ele retira tudo aquilo que muitas vezes nós achávamos que nós tínhamos, como Paulo. Ou seja, ele tira toda aquela nossa história, ou melhor, né, não digo a história, mas digo tudo aquilo que a gente acha que nos prende, para poder mostrar que a alegria e a felicidade é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Quantas vezes nós ficamos presos, alguns, por exemplo, num copo de cachaça, outros, na verdade, ali como eu, preso inteiramente no futebol, outros ainda presos em amizades, não fazia nada, mas estava ali, e outros ainda sentado na beira de um bar, não bebia, não fumava nada, mas estava ali. Outros até na beirada de campos, assistindo jogos. Outros, agora vamos um pouquinho além, tá? Até agora os homens já estão olhando, estão falando só de homem, né? Na frente de uma TV, naquela novela. Ou diante do celular, na frente daquela série. Ou até mesmo achando que o refúgio pode ser numa manicure, numa pedicure, ou um esteticista. É isso? Esteticista. Isso aí. É esse negócio. Aleluia. E quantas vezes ficamos presos nisso? Ah, e o principal, né? Não pode esquecer. O videogame, é claro. Porque aquilo ali não prende, né? Aquilo ali te trava de um jeito que você fica hipnotizado. Quem nunca jogou? Aleluia, né? Não adianta ficar falando, não. A gente que já jogou um pouquinho, né? Sabe um pouquinho. Então, e isso satisfazia momentaneamente, mas o buraco, o vazio continuava aberto. Ou muitas vezes até continua. Por que continua? O fato de estar numa igreja, o fato de vir a um culto, o fato de estar em algum lugar, não significa que esse vazio foi preenchido. Não significa que houve esta revelação. Por isso que Paulo falava assim: eu quero continuar fazendo o quê? Conhecendo quem Ele é, porque esta é a base da minha fé. Eu tive um encontro com Ele, mas eu não posso parar de conhecer quem realmente Ele é na minha vida. Entenda, tudo isso que eu disse, tem coisas que não são proibidas para você fazer, pelo amor de Deus, tá? É que assim, é que não pode ser o seu altar de adoração, ou seja, aquilo que te impulsiona para a vida. Aquilo pode ser algo que você desfrute de momentos com sua família, ou até mesmo quando você quer um tempo para você. Isso é perfeito, pode, lógico que pode. Jesus, quantas vezes, o que ele escolhia? Em várias partes do Novo Testamento nós lemos o quê? Quando Jesus, ele fazia o quê? Ele acabava algo, acabava um dia, ele fazia o quê? Ele não queria saber de ninguém, ele se retirava e ia ter um particular com Deus. Ele se retirava e ia orar a sós. Ele se retirava e ia falar com Deus. Isso era o tempo dele. Então quer dizer, Jesus estava todo momento com todo mundo? Não, engano nosso. Jesus ele saía, Jesus se afastava, porque ele precisava ordenar aquilo que estava na mente dele e saber se o caminho que ele estava realmente correto conforme a vontade de Deus. Que muitas vezes a gente não repara que Jesus fazia isso, né? A gente só olha Jesus ali um Superman, né? Jesus ali é noite, é dia, e é milagre, e acende isso, e faz aquilo, e anda pelo mar, e não sei o que. Não, Jesus tinha que dormir, Jesus tinha que orar, Jesus tinha que continuar falando da palavra, Jesus tinha que relembrar tudo aquilo que Deus mostrou para ele.
E isso é o quê? É tirar um tempo. E quando nós tiramos este tempo para Deus, nós começamos a refletir. O que nós estamos fazendo? Está agradando a quem? Quantas vezes eu não tive que fazer isso? Quantas vezes eu não passei por isso? Quantas vezes não cheguei a esse ponto de parar e repensar? E até hoje tenho que fazer isso. Porque as informações elas vêm. E elas não vêm em forma de direcionamento. Elas vêm em forma que você tem que decodificar o que você precisa fazer. Porque a informação que chega até você, nem todas vão gerar conhecimento. A informação que chega até você pode gerar simplesmente uma informação qualquer, que você não vai colocar dentro de você, você só vai ouvir. Só ouvir, tá bom. Estou consciente do que é e ponto final, acabou. Mas tem outras que vão gerar conhecimento, vão gerar instrução, vão te manter no caminho. E isso Paulo, ele afirmava, conhecer na profundidade desta fé. Era uma coisa, ou seja, quando nós conhecemos Jesus, há o quê? A reconciliação. Mas tinha que ver um prosseguimento, tinha que ver uma atitude, tinha que ver a continuidade. Qual era essa continuidade? A continuidade era, olha que tremendo, o poder da sua ressurreição. Aí a gente vai um pouco mais além. Que poder da ressurreição de Jesus? O poder de nos dar vida. O poder de mostrar quem nós somos. O poder de mostrar quem Ele formou. Não aquilo que o mundo quis criar, mas quem Ele formou. Que em momento nenhum você foi um erro. Que em momento nenhum você foi algo que aconteceu inesperadamente. Que em nenhum momento Deus errou com você. Você foi exatamente feito e gerado conforme o que Deus preparou nessa terra. E quando Ele fala para poder ter este conhecimento, Ele está falando: você viu isso aqui? Então ótimo, mas eu preciso fazer com que você entenda agora qual é a sua identidade. Que muitas vezes a gente não sabe, né? Pode perceber, cada um torce para um time, cada um tem uma escolha, cada um gosta de um tipo de roupa, cada um gosta de um corte de cabelo, cada um gosta de um estilo, cada um gosta de ler um tipo de livro, cada um gosta de um esporte. Ou seja, nós somos parecidos exatamente por causa dessas diversidades que nós temos. Porque nós somos diferentes, por isso que nós somos parecidos. É meio estranho isso, mas é verdade. Porque a hora que nós entendemos esta ressurreição, nós começamos a compreender qual é o nosso propósito nessa terra. Nós começamos a olhar, primeiro, para a nossa casa, para os nossos pais. Se eles foram referência, nós vamos ser referência. Mas se eles não foram referência, nós vamos ter que mudar essa referência. Daí nós começamos a olhar para nós. Todas as nossas atitudes. Se alguma serviu para alguma coisa, por que serviu? Como serviu? E se não serviu, o que nós temos que fazer? E daí nós olhamos para os nossos filhos. Nós fomos aqueles que ensinaram ou aqueles que não estiveram presentes. E a gente começa a ver que muitas vezes a ausência dos pais transmite insegurança, fraqueza e muitas vezes a falta, preste atenção, muitas vezes a falta de saber quem a pessoa é. Por isso que Jesus nos reconciliou com quem? Com o Pai. Essa é a nossa verdade.
E essa ressurreição, ela começa a nos mostrar isso. Jesus ressuscitou por um propósito, e este propósito era nos reconciliar com o Senhor, e também mostrar que a partir daquele momento nós iríamos ter uma vida conforme Ele planejou, e não conforme o mundo ou o ambiente propôs para nós. Nós vivemos tantas coisas, passamos por tantas situações. Aqueles que já têm um pouquinho mais de idade, né? Viveram coisas que a geração atual não viveu. Mas a geração atual vive coisas que nós nem imaginamos que aquilo existe. Como assim? É verdade. Por quê? Porque cada um começa a habitar no lugar onde se sente bem. Que lugar? Aqui, ó. Este lugar. O lugar da... Podemos assim colocar? Sim. O lugar do excesso de informação que vai trazer satisfação para nós. É que nem aquele negócio. Você está lendo algo que te atrai, você vai fazer o quê? Você vai ler até terminar. Mas ler alguma coisa que não te atrai, o que acontece? Você fecha o livro e deixa de lado. E muitas vezes nunca mais lê, né? E é real. Por quê? Porque nós nos atraímos e nós somos levados por isso. E Paulo, ele queria isso. Ele queria Jesus. Ele queria essa presença. Ele queria conhecê-lo todos os dias. Ele queria viver esta ressurreição, ou seja, o poder dessa ressurreição, que não só garantiria ele saber quem ele é, mas também garantiria algo que Jesus prometeu, a vida eterna. E esta é a vida eterna que nós temos que lutar. As coisas dessa terra nós podemos ter todas, se nós quisermos, e assim se Deus ele preparou para nós. Nós podemos? Podemos. Você fala assim, é loucura? Não estou te falando loucura, e não estou te falando nem teologia da prosperidade, não é nada disso. Estou falando que em Cristo você sim pode todas as coisas, e as bênçãos de Deus estão sobre a sua vida, sim, estão. Mas as nossas escolhas definem o ambiente que nós vamos nos colocar, simples assim. Então, se nós escolhemos estar, Deus vai fazer. Se nós não escolhemos estar, Deus vai cuidar, mas não vai poder fazer. Por quê? Porque Ele faz diante de princípios. Ele não faz diante da nossa boa fé, boa vontade, da nossa consciência de quem Ele é. Não. Ele faz através da nossa obediência em princípios. Paulo, sabendo de tudo isso, o que ele diz? Ele fala, eu quero continuar. Muitas vezes na nossa vida, esses dilemas eles começam a vir. Eles começam a nos dizer, para, não está dando nada certo. Para, né? As coisas só vão piorar. Ou pare, né? Não fica desse jeito não. O que você fazia antes era muito melhor. Mas a verdade não é. A verdade é a luta do Espírito contra a sua carne para te afastar do propósito real de Deus. Então nesta manhã, como nós vimos aqui, nesta representação, muitas vezes nós somos responsáveis para poder chegar aonde Deus ele quer. Ainda que ensinemos, a decisão não é nossa. A decisão é da pessoa que nós estamos ensinando. Não tem como a gente fazer diferente. É a mesma coisa de um pastor. O pastor ele quer direcionar, ele ensina, mas ele não pode falar para você, faça, ou te obrigar a fazer. Não pode. Sabe por quê? Porque daí você não vai ter este encontro com Jesus. Você não vai conhecê-lo. Você não vai ter a revelação deste poder da ressurreição. Porque uma vez quando você tem, você nunca mais volta para trás. Você nunca mais vai querer outras coisas. Você nunca mais vai abrir mão de nada. Você nunca mais vai trocar Ele por nada. Porque quando você tem essa revelação, tudo novo se manifesta. E não estou falando novo, como o pessoal fala, não, mas agora então vou numa nova casa, vou num novo carro, não é isso, entendeu, irmãos? O novo que eu estou falando é dentro. Você começa a ter uma visão diferente. Você começa a perceber o mundo de uma maneira
diferente. Você começa a olhar de uma forma diferente. Você começa a ver oportunidades que antes você não via. É a mesma coisa aquela história, né? Dos missionários que foram visitar aquele sítio, aquela fazenda, melhor. E a fazenda ela é produtora de leite e queijo. Tudo com o quê? Com uma vaquinha. Eles pegaram, entraram, oraram, mas um lugar bem pobre, caindo aos pedaços, portão estourado, rua sem fazer. E eles foram lá, entraram, e um deles chegou e falou na hora da volta, falou assim, derruba a vaquinha ali naquele buraco. O outro, não, vai acabar com o sustento da casa. Ele, não, vai lá, derruba. Ele falou, então peraí que eu vou. Foi lá, derrubou e ó, saiu correndo. No outro dia, foram lá ver, foram ordenhar. Cadê? Vaquinha morta. E muitas vezes Deus faz isso conosco. Ele tira aquilo que nós achamos que é sustento, para os nossos olhos serem abertos para a grandeza que Ele colocou em nossas mãos. Eles olharam e falaram, o que nós vamos fazer? Eles fizeram só assim, olharam o tamanho da terra, olharam que a terra era produtiva e tudo que eles cultivassem eles poderiam ter, e foram, e se tornaram o principal produtor daquilo que eles plantaram. E quando eles foram visitar da outra vez, eles olharam, a entrada já toda reformada, a casa toda reformada, as crianças brincando, playground, piscina, tudo por quê? Porque muitas vezes Deus ele quer fazer isso conosco. Ele tira aquilo que a gente acha que é, para poder colocar e abrir a nossa visão para aquilo que Ele tem. Não limite o que Deus tem na sua vida. Não limite o que o Senhor colocou em suas mãos. Mas expanda a sua visão naquilo que Ele tem te dito. Expanda a sua visão naquilo que Ele tem te colocado. Pare de limitar o poder de Deus. Pare de limitar, simplesmente vivendo de migalhas. Vivendo de, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero aquilo do outro. Olha o potencial que Deus colocou nas suas mãos e olha as ferramentas que Ele colocou nas suas mãos. Então pare de ficar pedindo e comece a olhar aquilo que Deus colocou em sua volta e fala assim, Senhor, é tudo isso, então o que eu tenho que fazer? Faça! E comece a colher aquilo que Deus ele tem para você. Porque diante dessa colheita, nunca mais você passará por nenhum tipo de situação que você passou antes. Vai continuar tendo problema, vai continuar tendo dificuldade, vai continuar tendo circunstâncias, sabe por quê? Porque sem isso a gente morre. A paz não está vinculada a isso. A paz está vinculada em conhecer a Jesus e saber o poder de sua ressurreição. Quando nós sabemos isso, é algo maravilhoso que se manifesta. Aí nós não temos limites, porque Deus ele age em nós de um modo ilimitado. Perceba isso nessa manhã. Perceba quem é Jesus na sua vida. E se realmente Jesus não está sendo isso, comece a observar hoje, Senhor, o que eu preciso fazer para poder te conhecer, para poder viver o poder da sua ressurreição. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Comece a pensar agora e comece a trazer à memória. O que te impede? Eu vou falar bem direto porque o Espírito Santo de Deus está me orientando a isso. O que te impede de entregar toda a sua vida a Jesus? De conhecê-lo e de conhecer o poder da sua ressurreição. Se você conseguir achar um porquê, agora eu tente responder algo. Por que não viver todas as bênçãos de Deus, ao invés de viver as coisas desta terra, que a cada vez mais estão te afastando deste amor e desta presença gloriosa? E não coloque condição, coloque sim uma vida completamente prazerosa em viver o poder e a presença de Deus. Comece a reparar em todas as situações que você até agora passou. Comece a viver, ou melhor, a vivenciar todas estas experiências.
E ainda que, de repente, um pai ou uma mãe tenham te abandonado, será que não está na hora de você aceitar este amor, o amor de Jesus, a vida de Jesus em sua vida? Começar a transformar a realidade da sua vida e das pessoas que estão em volta através desse amor? Reflita. De repente você pode estar um bom tempo dentro da igreja, mas nunca deixou Jesus ser quem Ele quer ser na sua vida. E nunca deixou com que esse poder dessa ressurreição revelasse essa grandeza e essa glória em sua vida. Que nessa manhã você permita isso. Eu não vou te chamar aqui na frente, eu não vou falar nada disso. Depois, se você quiser, no final do culto, pode vir aqui conversar, mas o que o Senhor Ele quer falar hoje é: a decisão é sua, filho. A decisão é sua, filho. O Senhor te chama para poder viver algo real e não mais ilusório ou impossível, mas real. Senhor, graças te damos, Pai. Obrigado pela sua presença, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça. Sabemos que tudo está diante do seu controle, conforme, Pai, o seu querer. Então, desde já, Senhor, que a sua presença, Senhor, venha a ponto de destronar agora encantamentos, destronar agora todo tipo, Pai, de cauterização nas mentes, fazer, Pai, com que vidas sejam completamente transformadas pelo seu querer. Ainda, Pai, que muitas vezes, Senhor, sentimentos, Pai, de solidão, sentimentos, Pai, de derrota, sentimentos até mesmo, Senhor querido, de um vazio gigantesco estejamos acometendo, Pai, nós cremos que em Ti nós somos supridos em tudo. Então, Pai, para que haja este suprimento, nós queremos Te conhecer, Senhor, cada dia mais, Jesus, e queremos viver, Senhor, o poder da revelação da Sua ressurreição em nossas vidas, porque assim como diz a Sua palavra, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e esta vida que vivo hoje, vivo pela fé. Então, Senhor, se vivemos pela fé, nós cremos naquilo que o Senhor tem preparado para nós neste dia. Sabemos que é um dia, Senhor, aonde, Pai, marcou a humanidade, aonde, Senhor querido, os tempos foram divididos, aonde, Senhor querido, tudo aquilo que era deixou de ser para iniciar novamente. Houve, Senhor, aquilo que era antes e agora há o depois, ó Senhor. Então, em nome de Jesus, que isso comece a acontecer em nossa vida como aconteceu com o tempo. Se o tempo houve essa separação, que seja este tipo de separação em nossas vidas também, Senhor, mas em tudo, Senhor, em todas as áreas, em todos os lugares. Se ainda há alguma treva dentro de nós, que a sua luz brilhe. Se há ainda alguma dúvida, que o Senhor responda. Se há ainda alguma indecisão, que a sua certeza venha em nós, ó Senhor, mas que a sua graça seja revelada, Pai, conforme o seu querer e conforme, Senhor querido, a sua vontade. Espírito Santo de Deus, estamos nós aqui hoje para que cada vez mais a sua graça e a sua glória seja revelada. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Obrigado pelo seu cuidado. Obrigado pela sua presença. Leva-nos, Pai. Leva-nos não só a entender, mas a compreender e a viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Graças te damos, Pai. Assim oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Que as palmas louvem ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Passa aqui para o pastor Laércio, irmãos, e entenda que hoje é um dia muito significativo para nós, mas não é pelo fato do dia de hoje, é pelo fato daquilo que o dia se comemora, mas que isso seja uma marca para nós todos os dias. Nós temos que pensar nisso todos os dias. Este dia tem que ser para nós todos os dias, até o dia que Jesus vier buscar a sua igreja, ou até os dias que o Senhor Ele preparou para nós nessa terra. Amém? Glória a Deus, pastor Laércio.
Glórias a